Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós vamos começar então a aula com aula de História e Geografia, tá bom? Peguem os seus cadernos, o estojo e vamos abrir aí na parte de Geografia, na última página que nós paramos, a página 228, ok? Na página 228 nós temos o exercício 4. Veja só o que está sendo pedido, ó. Observe a ilustração de um engenho e represente-a por meio de uma planta ou de um croquis. Faça uma legenda identificando as construções. Então, aqui nós temos um engenho, que é o lugar aonde nós produzíamos aí a cana-de-açúcar. Lembra disso? Dentro do engenho, nós temos a senzala, a casa do senhor do engenho, uma capela, que é uma igreja, né? Temos a moenda, que é onde moe a cana, para extrair o caldo dela e fazer o açúcar. Tudo bem? Bom, e temos outras coisas também dentro aí do engenho, tá? Esses são só os exemplos que a Pro está dando. Então, você vai escolher, você vai olhar esse desenho e vai ver se você quer fazer uma planta desse desenho. Então, você pode pegar a sua régua, ó. Deixa eu pegar aqui também. Só um exemplo, tá? Cada um faz do jeito que quer. O meu vai sair torto, amores, porque eu não tenho a régua, tá? Mas você pode pegar uma reguinha, ixi, e fazer retinho aqui, ó. Finge que tá reto, tá, gente? Com a régua, tá? E divide o espaço, certo? Deste lado, você deixa para fazer a legenda. E desse para você fazer o seu desenho. Se você decidir fazer uma planta, você vai fazer nesse espaço todo a planta do seu engenho. Planta, para quem se esqueceu, é quando o desenho é visto de cima para baixo. Então, você vai imaginar aqui, ó, esse desenho com a visão superior, vendo ele de cima para baixo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer isso, eu ia fazer a casa do senhor do engenho, aí eu faria a casa do senhor do engenho aqui, o telhado, que é a parte que eu estou vendo, a igreja, que é a pequena capela, a senzala, que é onde os negros, né, os escravos dormiam, e a moenda, que era a casa de moer a cana, certo? Eu divido esse espaço. Pode fazer também o desenho dos coqueiros, da parte do chão. Na hora de pintar, você precisa representar o que eles estão pedindo, que nós representemos aqui as construções na legenda. Então, árvore, chão, não é construção. Mas casa do Senhor do Engenho é, a igreja é, a senzala é e a moenda também. Então, eu vou escolher uma cor. Então, vamos supor que eu fiz a casa do Senhor do Engenho. Então, eu escolho uma cor, aqui eu escolhi a cor de laranja, e pinto tudo de laranja a casa do Senhor do Engenho. A igreja, vou pintar toda de roxinho. A senzala, toda de amarela. A moenda, toda de marrom clarinho, tá? A cor que você colocar na legenda é a cor que você precisa pintar na sua planta, porque a legenda, lembram que ela serve para nós identificarmos o que tem na planta, no mapa. Ela nos ajuda a realizar a leitura, né? Então tem que estar bem certinho as cores, tudo bem? Se você não quiser fazer uma planta, você também pode fazer um croquis. Quem lembra o que é um croquis? O croquis, ele é um desenho mais parecido possível da realidade, né? Nós até fizemos no terceiro ano, quem estudou no colégio, lembra que eu dei uma folhinha para vocês realizarem um croquis, que era uma folhinha de papel vegetal. Aí a gente colocou em cima do desenho e ela é bem transparente, a gente conseguiu copiar direitinho e depois eu grampeei. É isso mesmo. Mas eu sei que nós estamos em quarentena, então se você escolher fazer o croquis, não precisa ser com a ajuda do papel vegetal. Você já pode ir olhando aqui e desenhando aqui o mais parecido possível, tá bom? Fez o desenho igualzinho ou o mais parecido possível, é um croquis. Aí na hora de pintar, você usa a sua legenda da mesma maneira. Casa do Senhor do Engenho, da cor que você escolheu, a igreja da cor que você escolher, a senzala e a moenda. Indiferente de ser planta ou croquis, precisa fazer a legenda e pintar das cores que você escolheu para a legenda. Certo? Deu para entender? Perfeito. Se você quiser, então, pausar agora a aula para você realizar essa atividade, você pode pausar, né? Porque vai demorar bastante aí para você realizar. Se você quiser continuar na aula e deixar essa lição por último, então você veja o que é melhor para você, tá bom? Bom, quem vai pausar?
Depois volta comigo. E quem vai continuar e deixar essa atividade por último, então vamos para a próxima atividade. Bom, nós vamos agora para a página 229, pessoal. Vocês já estão aqui com o livro, né? E nós vamos falar um pouquinho da ocupação do Sudeste, tá? Sudeste, né? É a região onde está o nosso estado, o estado de São Paulo. A região Sudeste, ela é dividida, veja só aqui no mapa, ó. Nós temos aqui a região Sudeste, tá? E eu ampliei aqui para vocês poderem ver melhor. Ela é composta por 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma legenda do mapa mostrando também a questão da Mata Atlântica, né? Que ela está pegando aqui, ó, um pedaço da região Sudeste. E temos também o Cerrado, que vocês já estão aprendendo sobre a vegetação do Cerrado, né? E nós temos aqui grande parte no estado de Minas Gerais e um pouquinho aqui no estado de São Paulo, certo? No livro de vocês, nós temos a leitura que diz o seguinte, ó. Minas de ouro, café e indústria na região Sudeste. Em 1740, quase 200 anos depois da fundação da primeira capital brasileira, Salvador, uma nova riqueza, leva as pessoas para uma área do interior do país, Minas Gerais, onde a extração de ouro e diamantes alcança o seu auge e faz nascer novas paisagens. As minas, também conhecidas como lavras ou ainda garimpos, tá bom? Então, você que está acompanhando a leitura no livro aí comigo, se quiser marcar com o seu marca-texto a parte final do parágrafo que diz o seguinte: as minas, é a penúltima linha desse parágrafo. As minas, também conhecidas como lavras ou ainda garimpos. Então, minas poderia ser chamada também de lavras ou garimpos, tá? É fundada nessa região uma nova vila, chamada Vila Rica. Vamos grifar aí? É fundada nessa região uma nova vila, chamada Vila Rica, ok? Grave então aí com marca-texto, né? Até de é fundada até rica. O nome da vila, Vila Rica. Que vai administrar a atividade das minas em nome da coroa portuguesa. Então, eles foram eleitos aí para cuidar dessa riqueza pela corte portuguesa. A paisagem cultural de Minas Gerais é formada pela Mata Atlântica e pelo Cerrado, que nós presenciamos aqui, né? Na legenda onde a Procil mostrou para vocês, tá bom? Bom, nós temos 2 imagens aí no livro de vocês, tá? Que tem aqui também na parte que a Pro abriu agora, mostrando aí o garimpo, né? Das pessoas trabalhando aí em Minas, procurando ouro, diamantes, riquezas, ok? Na cidade de Vila Rica, ao lado da casa do administrador, encontram-se as forjas para se fazer as barras de ouro, a caixa forte, onde são armazenados os tesouros, a prisão para aqueles que ousarem roubar e o mercado de escravos e de mulas, que é o transporte criadas no litoral. Em Vila Rica nascem também as trilhas que levam até o porto, de onde os produtos obtidos são enviados para Portugal. Então, olha só, quem dominava aí na época as minas, né, de ouro era Portugal, porque o Brasil ainda dependia de Portugal, né? Aí o que acontecia, pessoal? Essa cidade que foi fundada, que era Vila Rica, ela ficou responsável aí pelas minas de ouro. E aí, do lado das minas, então, tinha a casa do administrador, do responsável que administrava todo esse processo aí de mineração, tá? Lá também tinha o lugar que eles faziam, né, as barras de ouro, porque eles derretiam o ouro achado para fazerem barras de ouro. E a caixa forte, onde eram armazenados, guardados o tesouro, como se fosse um banco na época, tá? E também tinha uma prisão, porque quem ousasse roubar o ouro achado na mina ia preso, certo? Bom, vamos todos juntinhos na página 230. Na página 230, nós temos aí uma imagem, né, de Vila Rica, fundada em 1711. E hoje ainda existe essa cidade, só que hoje chama Ouro Preto, ok? Então, olha só, olha que pintura mais bonita aí da cidade. As fazendas de café. Como será que funcionavam as fazendas de café? Olha só, em 1830, quase um século depois do auge da mineração,
o café torna-se o principal produto agrícola de exportação, descendo do Rio de Janeiro, capital administrativa, desde 1808, passando pelo sul de Minas Gerais, estendendo-se por São Paulo e chegando até o norte do Paraná. Um novo ambiente natural, a Mata Atlântica e também uma nova forma de produção criam um espaço geográfico único, que foi então a Fazenda do Café. Então, olha o percurso que nós estamos percorrendo, né? Nós estamos falando de como tudo aconteceu, né? Do desenvolvimento aí do Brasil. Então, quando as terras brasileiras foram descobertas, né, pelos portugueses, a primeira forma aí que eles conseguiram, né, arrecadar riquezas foi explorando as terras, né? Eles exploraram o pau-brasil, depois eles foram, assim, se desenvolvendo através de recursos que eles foram dominando as terras, depois eles conseguiram ver aí riquezas através das minas, agora das fazendas de café. Eles viram que o plantio do café rendia muito lucro para eles, certo? Então, veja só, nós temos a imagem aí, né, de um acervo paulista, tá? E nós temos também um mapa. O que esse mapa está nos mostrando, gente? Ele está mostrando parte da Mata Atlântica na legenda, parte do Cerrado e das matas intermediárias. Então, é um mapa que está destacando aí as vegetações, tá? Que estão relacionadas aí ao território brasileiro. Só voltando aqui um pouquinho, por que a gente colocou essa paisagem aqui para vocês? Olha só, porque está pedindo aqui, ó, observe a estrutura dos terrenos e os equipamentos dessa nova paisagem, que é uma fazenda de café, tá? Aqui, pessoal, esse acervo é uma pintura, ela está hoje, né, no Museu Paulista da USP, né? É uma obra e prima, tá? E esse Benedito Calixto, ele colocou aqui a imagem de uma fazenda de café. Então, olha quanto espaço eles tinham lá para trabalhar, tinham várias construções, né? Várias pessoas trabalhavam, né? Inclusive escravos, tá? Então, vamos lá. Na página seguinte, da 231, nós temos também aí, mostrando para vocês, a exportação do café. Então, o que eles faziam? Os fazendeiros fabricavam o café e para que eles lucrassem, eles vendiam, eles exportavam o café, tá? Então, a exportação implicava em levar do interior até o litoral. O novo espaço formado pelas fazendas de café é cortado pelas ferrovias, que chegavam até São Paulo, onde se fecham os negócios. E dali se estendem até o Porto de Santos, porque o principal veículo da época eram os barcos, os navios. Então, eles tinham que chegar até o porto para colocar a carga no navio, no barco, certo? E aí, o que acontecia? Para levar esse café, então, o principal meio de transporte até chegar no porto eram os trens, através das ferrovias, tá? Vamos lá. Então, nós temos aí também duas imagens, que tem no livro de vocês, inclusive, mostrando aí, né, a questão do Porto do Bispo, em Santos, 2 anos antes da construção do cais comercial. E a próxima imagem que vocês estão vendo ao lado aí, está mostrando para vocês uma imagem na Rua do Rosário, com a igreja do fundo, tá? É uma fotografia bem antiga, certo? Bom, a atividade cafeeira trouxe um novo elemento à produção econômica do país. Então, ela começou a se desenvolver muito bem aqui no Brasil. Então, ela trouxe uma nova oportunidade de trabalho assalariado desenvolvido pelos imigrantes vindos da Europa. Então, nessa época, o café se expandiu. E aí, o que o Brasil fez? Divulgou que aqui no Brasil precisávamos de pessoas para trabalhar. Então, vieram italianos, alemães, eslavos e também vieram pessoas do Japão. Tá? Então, foi um período que o Brasil recebeu bastante imigrantes. A maioria dos lugares em que os grupos de imigrantes se fixaram foi no interior de São Paulo, no Paraná e depois em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Guardam aspectos culturais desses povos. Então, por que eu digo que guardam aspectos culturais desses povos? Porque houve mistura de cultura. E até hoje, esses lugares, quando a gente visita, a gente vê que ainda há cultura de imigrantes por lá,
tá? Eles adquiriram os costumes de outros países, né? Houve uma mistura dos costumes brasileiros com os costumes dos imigrantes que aqui vieram morar, certo? Podem colocar, por gentileza, na próxima página, na 232. Na 232, vocês têm aí o espaço industrial. Mas antes do espaço industrial, nós temos um Saiba Mais falando um pouquinho sobre os imigrantes dentro do retângulo, tá? Então, olha aí no livrinho de vocês e acompanhem com a Pro. Os imigrantes chegaram em massa ao Brasil a partir de 1970. O que significa que vieram em massa? Porque vieram muitas pessoas. Vindos principalmente da Itália, de Portugal, da Espanha, da Alemanha e do Japão, para desenvolverem várias atividades, como o trabalho nas fazendas de café, nas fábricas, no transporte e no comércio. Esses povos trouxeram seus hábitos alimentares, as suas tradições, as suas festas e outras características que influenciaram a cultura do nosso país. Os portugueses, por exemplo, trouxeram as festas juninas e o carnaval. E os espanhóis, a parrilla, os italianos, as massas, os japoneses, o sushi, o sashimi e muitos outros. Então, olha quantos costumes nós temos aí adquiridos de outros povos. Interessante, não é mesmo? Bom, o espaço industrial. Como que foi as indústrias? Vamos ver? Entre o final do século XX, em 1801 até 1900, começou no século XX, mais ou menos, em 1901 até 2000, o desenvolvimento na área de transportes criou um padrão totalmente diferente da paisagem. Por quê? As ferrovias, por exemplo, passaram a ser necessárias para se levar o café da fazenda até o porto. Elas se tornaram importantes também devido ao crescimento da população pela vinda dos imigrantes do Brasil. Então, acabou nesse período aí sendo essencial as ferrovias, porque delas dependiam o acesso, né, para levar o café até o porto, e muitas pessoas queriam vir trabalhar aqui na Serra Brasileira, porque elas precisavam do transporte da ferrovia para chegar até aqui, certo? Então, pessoal, veja só, nessa época, na cidade de São Paulo, se concentrava o dinheiro, que era proveniente da venda do café. A mão de obra e o mercado de consumo que só aumentava, já que a população do campo se deslocava para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, desde aquela época, as pessoas que moravam na zona rural, como a cidade começou a avançar muito, então eles começaram a se mudar para a cidade para procurar um pouco mais de qualidade de vida, né? Conseguir um emprego melhor, um ganho melhor, salarial, tá bom? Vamos lá, então. Na 233, vocês podem observar aqui, eu só estou colocando as imagens e a gente acompanha a leitura no livro, certo? Foi somente no século XX que a atividade industrial, então, promoveu a urbanização efetiva do país. Em busca de novos empregos, as pessoas passam a se dirigir para São Paulo, o que contribui para a criação do primeiro centro industrial brasileiro, onde se multiplicaram as residências, as casas comerciais, os bairros industriais, as ruas e as avenidas. Após os anos de 1950, prédios de serviços variados e a circulação de coletivos, que são os ônibus, né, e automóveis, serviram para unir os vários bairros. O Brasil, que até a década de 60 tinha a maioria de sua população vivendo nas zonas rurais, concentram-se desde a década de 70 na área urbana. Hoje, 84% dos brasileiros vivem nas cidades. Então, vocês sabiam que antigamente a grande concentração de pessoas moravam tudo na zona rural. A cidade não era muito atraente, mas com essa evolução, né? Então, as pessoas começaram a procurar as cidades para morar. E hoje, a área urbana é muito mais populosa do que a rural, ok? Bom, aqui nós temos, então, a imagem da Avenida Paulista, que é bem conhecida em São Paulo, em 1905. E aqui eu coloquei a Avenida Paulista hoje, né? Houve grande, olha, gente, que legal. A rua aqui, né? Era totalmente diferente. Aqui tudo com asfalto, aqui as casas antigas, né? Aqui já tudo asfaltado, a gente quase não vê mais casas. Então, houve, assim, uma grande mudança na paisagem, ok? Bom, vamos todos para a página 234, diálogo com o texto. Veja só, observe novamente as imagens. A gente olhou agora há pouco, né? A imagem aí da mineração, certo? Olhando, pessoal,
as duas imagens, que tipo de alteração ambiental você percebe que a mineração provocou? Então, quando as pessoas foram até, né, as minas explorarem aí o ouro, diamantes e pedras preciosas, o que será que alterou, né, na questão ambiental? Então, vamos fazer juntinhos esse exercício, tá? Nós vamos colocar o seguinte aí. Essa questão de mineração causou prejuízo? Sim, tá? Contaminação das águas dos rios, houve desmatamento, empobrecimento do solo e morte de animais. Então, infelizmente, o homem às vezes pensa somente no lucro, né? E não pensa em conservar o ambiente, em preservar o nosso ambiente. Então, esses problemas com a mineração, de tanto eles mexerem, cavocarem, procurarem ouro, trouxe todos esses problemas aí para a natureza, tá bom? Então, coloquem direitinho e podem já pôr o certinho com a caneta verde, porque aí no momento que você for estudar, você já sabe que nós fizemos juntos e que já está corrigido, ok? Para quem precisar, pausa a aula, copia direitinho e depois volta novamente na aula, certinho? Muito bem. Na próxima página, 235, temos aí o sucesso da exportação do café dependeu das ferrovias e do porto. Então, nós já estudamos hoje, nós vimos que é muito importante, né, para que eles pudessem levar o café que eles produziram nas fazendas de café para outros lugares, ou seja, para exportar esse café, vender esse café, eles necessitavam principalmente das ferrovias e do porto. Então, eu gostaria que nós, agora juntos, explicássemos essa afirmação. Por que era tão importante a ferrovia e o porto? Então, nós vamos colocar o seguinte: para vender o café, era preciso transportá-lo até o porto, e esse transporte era feito pelas ferrovias, tá? Então, é por isso que era tão importante. Então, da fazenda do café, eles levavam o café através da ferrovia. Chegava no porto, aí expandia para outros países, outros lugares. Tudo bem? Aqui, eu só coloquei essa imagem aqui como curiosidade para vocês, tá? É o café com arte aí de Cândido Portinari, né? Ele desenhou aí vários trabalhadores na lavoura do café, tá? Uma obra muito famosa. Tudo bem? Bom, neste espaço aqui, pessoal, é para vocês desenharem do jeito que vocês quiserem. Até por isso que eu coloquei a imagem aqui do Cândido Portinari, porque aqui é um desenho que ele fez só as pessoas trabalhando na lavoura. Aqui eu gostaria que vocês desenhassem a parte da ferrovia, o café sendo levado através do meio de transporte na ferrovia. Aí eu fiz um desenho aqui para brincar com vocês, tá bom? Mas aí cada um desenha o seu da maneira como quiser. Tudo bem? Tá? Então, o principal meio de transporte aí, primeiro era pela ferrovia, e depois aí era feito, né, através, quando chegava no porto, o café era transportado pelos navios e embarcações. Tudo bem? Então, não esqueçam, depois vocês façam o desenho, pintem bonitinho, tá? O meio de transporte aí, você vai fazer então o trem, pode fazer pessoas carregando sacos de café, imagine aí do seu jeitinho e capricha. Bom, na página 236, nós temos aí um pouquinho mais, né, de informações. Veja só. Associe corretamente cada uma das áreas do mapa às atividades indicadas pela legenda numérica. Então, aqui, pessoal, veja só. Deixa eu abrir o meu também na 236 para eu acompanhar com o livro, igual vocês estão fazendo, tá? Então, nós temos aí um mapa, né, com a legenda aqui mostrando núcleos que compõem o centro do país, as capitais, megalópole, áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvidas, áreas agropecuárias mais modernas, áreas com técnicas agropecuárias tradicionais com algumas grandes sociedades e indústrias, áreas pouco povoadas com paisagens naturais pouco alteradas, áreas também povoadas com a economia estagnada e a expansão de fronteiras agrícolas. Então, todas essas informações elas estão contidas aqui no mapa do Brasil, né? Com o desenho característico ou com a cor que eles coloriram aí a nossa legenda, tá bom? Aí, embaixo do mapa, nós temos aqui, número 1, cana-de-açúcar, número 2, o gado, número 3, o ouro, 4, o café e o 5, indústria, certo? Que foi o que nós temos observado, né? Que o Brasil
ele passou por um processo onde ele desenvolveu a cana-de-açúcar nos engenhos, depois ele se desenvolveu, né, através da criação de gado, da mineração através do ouro, agora das fazendas de café, até chegar no período da industrialização das indústrias, certo? Então, o que a gente vai fazer? Aí do ladinho, você pode ser do lado ou num cantinho, você pode colocar aqui, ó, que a número 1, a cana-de-açúcar, a gente vai colocar que é aqui, ó, número 1 igual. São as áreas pouco povoadas, certo? Por que pouco povoadas? Porque é uma área rural, então são pouco povoadas. No 2, nós vamos colocar que o gado ficava mais na região do centro, certo? 3, a questão do ouro. O ouro, a gente sabe que o grande potencial aí, né, foi em Minas Gerais. Até por causa disso que se chama Minas, né? Veio daí da questão do minério. E o café e a indústria se desenvolveu principalmente na região de São Paulo. Tudo bem? Então, procurem um espaçozinho, acho que no livro de vocês tem um espaço exatamente aqui do lado, ó, e copiem aqui estas informações no exercício 3, tá bom? Nós associamos, então, a questão do mapa, dessa legenda aqui, como foi o processo aí, como que aconteceu. Então, a cana-de-açúcar foi mais na questão nas áreas rurais, né, que era a plantação, o gado foi desenvolvido mais para o centro, o ouro em Minas Gerais, né, que foram as descobertas dos principais minérios, o café e a indústria, o desenvolvimento foi mais na região de São Paulo. Tudo bem, pessoal? Joia! Copiem e coloquem também o certinho. Bom, no 4 está pedindo o seguinte: conheça alguns dos problemas criados em cidades marcadas pelo gigantismo. Vamos ver o que acontece? Por quê? Porque o gigantismo é uma maneira de cidades que cresceram muito. A própria palavra já diz, tá? Gigantes, né? Ficaram enormes, com muita população, né? Talvez não no sentido só de expansão territorial, mas sim do crescimento populacional. Então, quais são os problemas? Vejam só. Tanto em construções como em quantidade de pessoas. Veja, edifícios muito altos impedem uma boa circulação do ar, né? Então, aumentou muito o número da população, teve que aumentar o número de residências, e não só casas como edifícios. Em geral, seus rios ficaram mais poluídos. O excesso de veículos, além de poluir o ar, causa grandes congestionamentos. A falta de transportes públicos e sua má qualidade obriga as pessoas a perder muitas horas no trânsito. E, em nome do progresso, muitas áreas verdes são derrubadas e prédios históricos são demolidos. Todas essas características, elas se enquadram bastante no nosso estado de São Paulo, né? Nós até comparamos as imagens agora no texto e vimos como modificou a imagem, né? A gente só consegue ver lá áreas hoje totalmente construídas, certo? O verde praticamente não existe mais e é uma cidade bem agitada, bem populosa, tá bom? Agora, com todas essas informações, na letra A, de que maneira os problemas aqui apresentados alteram a paisagem natural? Então, alteram a vegetação natural, no caso, alterada porque ela é retirada, os rios são poluídos e os animais perderam aí o seu habitat, né? Quando houve muitas construções, os animais que viviam naquela região acabaram morrendo ou perderam o seu habitat, tiveram que ir para outros lugares, isso é, se eles sobreviveram com tanta construção, com tanta modificação aí da área natural. Tudo bem? Então, coloquem aí a resposta correta e já pode colocar o certinho depois. Há comprometimento na vida das pessoas em função desses problemas? Explique sua resposta. Será que as pessoas se comprometem? Sim, as pessoas ficam com a qualidade de vida comprometida, pois tudo isso que acontece pode prejudicar o meio ambiente. Prejudicando o meio ambiente, prejudica a nossa saúde, não é mesmo? Porque nós dependemos do meio ambiente, né? Quanto mais poluído o ar, os rios, quanto mais congestionamento na cidade, quanto mais
construções e menos áreas verdes, mais prejudica a natureza, que como consequência a gente sofre com isso bastante, tá bom? Como o crescimento populacional e o progresso econômico das cidades podem andar juntos sem destruir a paisagem? Então, por exemplo, como é que poderíamos ter crescido tanto e não estragar a natureza? Tem uma maneira? Tem. Se antes de fazer qualquer mudança na paisagem, as pessoas estudassem de que modo essa transformação poderia ser feita sem que fosse prejudicado o ambiente natural, a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente. É que às vezes, pessoal, as coisas vão crescendo de forma tão rápida que, infelizmente, as pessoas só pensam no lucro. E quando elas se dão conta, elas já destruíram praticamente grande parte da natureza, elas não se preocuparam com o meio ambiente, né? Então, tudo isso, antes de ser realizado, deveria ser estudado. E aí, as modificações seriam feitas com tranquilidade, com menos prejuízo ambiental e com menos prejuízo para nós, porque não adianta, né, a gente fazer algo que só vai nos dar dinheiro, mas que vai acabar com a natureza, certo? Então, coloquem aí direitinho a resposta e já podem pôr o certinho depois. Tudo bem? Bom, na página 238, nós temos as informações aí sobre os povos indígenas. Veja só. Existe alguma organização que cuide dos direitos indígenas no Brasil? Será que há? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, tá? A FUNAI, ela é uma fundação, tá? Que protege o índio. A missão dela é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil, tá bom? Então, é uma associação, sim, que ela foi feita para garantir os direitos indígenas, certo? Agora, no livrinho de vocês, para quem está acompanhando comigo, nós estamos na página 238, tá? Então, veja só, pessoal. Cabe, então, à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação, demarcação, regularização fundiária e registro das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas, além de monitorar e fiscalizar as terras. A FUNAI também coordena e implementa as políticas de proteção aos povos indígenas isolados e recém-contatados, tá bom? Infelizmente, apesar da existência desse órgão responsável por proteger os direitos indígenas, a cultura e o modo de vida dos povos nativos brasileiros são desrespeitados diariamente. As invasões das terras indígenas continuam acontecendo, seja pelos conflitos, né, de posse, seja pela exploração agropecuária, mineradora ou madeireira. Tá? Então, embora exista esse órgão aí que protege os indígenas, mesmo assim ainda eles sofrem bastante aí, né, na questão aí das suas terras, de invasores, de pessoas que querem aí dominar as suas regiões, certo? Bom, na página 239, nós temos comunidades quilombolas, certo? Então, veja só, pessoal. Quem são os quilombolas? São os atuais habitantes de comunidades negras rurais, formadas por descendentes de africanos escravizados que vivem, na sua maioria, da agricultura de subsistência em terras doadas. Então, eles vivem em terras que foram doadas para eles. Lá eles plantam e cultivam seu próprio alimento, por isso que se chama agricultura de subsistência. Esse tipo de agricultura é quando eu planto para eu comer, eu não comercializo, eu não vendo, tá? Então, são compradas ou ocupadas já há bastante tempo, certo? E tem aí a Constituição Federal de 1988, que estabelece aos quilombolas o direito à terra. Então, eles têm esse direito, tá? De terem aí o pedaço de terra deles, certo? Essas informações estão na página 239. Bom, agora nós vamos fazer a página 240, que é o diálogo com o presente, tá? Então, nós vimos um pouquinho a respeito, né, sobre o órgão aí que protege os índios, que se chama FUNAI. Qual é a importância, então, da FUNAI? Nós vamos colocar o quê? Que é o órgão indigenista oficial do Brasil, responsável por garantir a proteção
e os direitos dos povos indígenas. Mas aí você pode estar se perguntando, ô Pro, mas você disse que mesmo tendo a FUNAI, os índios ainda sofrem. Exatamente. Mas imagine se não tivesse esse órgão protetor. Aí seria bem pior, né? Então, infelizmente, mesmo tendo esse órgão aí que defende os índios, que ajuda os índios a proteger os seus direitos, suas terras, né, os seus costumes, mas ainda há pessoas aí que não respeitam esse órgão e acabam abusando aí e não deveriam fazer isso, tá bom? Procure depois, aqui a Pro colocou, ó, procure em jornais ou na internet manchete que mostrem que os povos indígenas e quilombolas sofrem com desrespeito à sua cultura e às suas terras e colhe-as no espaço abaixo. Aqui, pessoal, vocês podem fazer da seguinte maneira, ó. Quem tiver jornal, quiser usar jornal em casa, se tiver alguma mensagem, alguma notícia, né? Manchete é aquela notícia que sai em destaque no jornal. Quem tiver algum anúncio de um jornal em casa, pode não ser um jornal atual, pode ser um jornal mais antigo, não tem problema. E quiser recortar e colar aqui a manchete falando algo a respeito dos povos indígenas ou dos quilombolas, falando que eles sofrem aí com desrespeito, pode colar. Pro, a gente não tem jornal em casa, não tem problema. Então, você vai procurar uma notícia junto com algum familiar, né? Não é bom a gente mexer na internet sozinho. Então, você espera quando o papai ou a mamãe estiverem bem tranquilos, estiverem um tempinho. Aí, com o auxílio deles, vocês procurem juntinhos uma notícia que fale de algum desrespeito indígena ou dos quilombolas. E aí você pode imprimir e colar aí no espaço. E se você não tiver impressora, não tem problema. Você só copia, então, a manchete, tá bom? E se quiser fazer um desenho, fique à vontade. Olha, eu coloquei esse aqui como um exemplo, ó. Eu tirei da Gazeta do Povo, tá? Que diz assim no jornal: Índio é morto no Amapá e comunidade denuncia ação de garimpeiros. Então, é uma notícia triste, né? Os garimpeiros foram lá, tentaram invadir essa comunidade indígena e aí acabaram aí matando um índio, certo? Então, eu coloquei esta manchete e colei a imagem. Mas é o que eu disse, se você não tiver jornal em casa, pode procurar a notícia na internet. Não tem impressora? Tenho, mas está sem tinta, também não tem problema. Então, você copia com o lápis a manchete e, se quiser, faz um desenho, tá bom? Agora, reflita, de que forma essa questão deve ser tratada, né? Esse desrespeito ao índio, como poderia ser tratado, pessoal? Então, olha só, com ética e responsabilidade para assegurar, entre outras coisas, a pluralidade étnica. Então, o que significa isso? Por quanto a palavra difícil, então, ética, pessoal, é o respeito que nós devemos ter com todas as pessoas, seja de qual denominação ela for, tá? Não importa a raça, não importa a religião, nós temos que respeitar a todos, porque todos nós somos iguais. O que muda é a nossa cultura, nós temos culturas diferentes, não é verdade? Então, se nós tivéssemos aí ética e responsabilidade, né, cada um respeitando o próximo, ajudando o próximo, então nós não teríamos tantos problemas como nós temos, né? Principalmente essa injustiça com os indígenas. Já não é fácil, né? Com toda essa mudança que nós tivemos durante o passar dos tempos, e as pessoas ainda continuam se aproveitando aí uns dos outros, né? Então, a gente tem que, a cada dia mais, respeitar o próximo, ajudar, né? Até mesmo vocês podem visualizar aí o período que nós estamos passando, né? Então, hoje nós temos várias reportagens que vocês têm visto no jornal, falando de quantas pessoas que não estão praticando aí ações boas, né? Então, que isso sirva como exemplo para toda a sociedade, né? Que a cada dia que passa, que a gente possa ter mais consciência e fazer o bem, certo? Então, copiem direitinho a resposta, coloquem no certinho e depois vocês, então, organizem aqui a manchete que vocês irão colocar. Joinha? Bom, na página 241, nós temos aí o que pode ser feito para se preservarem as culturas indígenas e os quilombolas. Então, veja só,
preservando as suas terras, a sua cultura e respeitar a diversidade de suas tradições, é uma maneira da gente preservar a cultura deles, tá bom? Se ninguém invadir suas terras, se respeitar a sua cultura, o modo de vida deles, né? A diversidade das suas tradições, cada um tem a sua tradição, se ninguém se envolver nessas questões, com certeza nós vamos preservar a cultura desses dois povos, certo? E se você encontrasse um indígena ou um quilombola, o que você gostaria de dizer a ele? Represente suas ideias por meio de um diálogo escrito e de um desenho ou de uma história em quadrinhos, tá? Então você vai fazer de conta que você encontrou um indígena. E aí você pode criar apenas um diálogo. Agora, se você quiser dividir o quadrado aí, fazer uma história em quadrinhos também com mais, né, de uma cena, fiquem à vontade. Eu coloquei um exemplo para vocês. Veja só. Eu desenhei um menininho, fingindo que é um aluno, né, que é você, se é um menininho. Se você é uma menininha, vai desenhar uma menininha, tá bom? E eu desenhei aqui um indígena, certo? Então, eu fiz um diálogo entre eles. Olha o que eu coloquei. Olá, é legal morar na floresta? E o indígena respondeu: Sim, eu adoro. É incrível viver com os animais curtindo a natureza. Tá bom? Então você vai criar um diálogo assim, tá? Então eu pus um menininho, mas é lógico, quem é menino desenha o menino, quem é menina desenha a menininha. Tá bom? Desenho o indígena também. Você pode fazer uma indígena menininha, né? Aí você que vai escolher. E faça o seu diálogo entre os personagens. Tudo bem? Pinta bonitinho, bastante capricho. E de lição de casa, meus amores, eu vou deixar para vocês a lição de casa número 1, que está lá na página 254. Veja só. Observe o desenho abaixo, que representa uma cidade do século XXI, e descubra os elementos que são incoerentes nesse recorte do espaço e do tempo. Então, olha só, pessoal, aqui é uma imagem atual, é do século XXI. Tem alguns desenhos que não deveriam estar aí no meio. Por quê? Porque são desenhos de uma geração mais antiga. Então, você vai descobrir o que não deveria estar aqui nessa cidade do século XXI. Tá? Eu vou dar uma dica, olha só. Será que precisava estar aqui, ó, um escravo carregando, né, 2 baldes d'água? Eu acho que não, então você circula. Será que em pleno século XXI nós teríamos aqui um orelhão? Eu estou achando que também não. E aí você vai circulando o que você achar que não deveria estar na imagem. Certinho? Depois, você vai escrever para mim quais são os elementos que não deveriam aparecer nessa cena. Então, você marca tudo que você circulou e me explica o porquê que esses desenhos não deveriam estar na cena. Joia? Então, a nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Quando vocês tiverem um tempinho, releiam o conteúdo que nós demos hoje na aula. Se precisar, volte à aula, escutem a explicação novamente para que vocês possam assimilar direitinho o conteúdo. Joia? Lembrando que nós temos o nosso e-mail. Se você precisar falar comigo ou com a professora Daiane, pode nos enviar um e-mail, tá? Beijo grande. Até mais. Tchau, tchau.